Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. A gente vai dar continuidade à leitura do livro do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, e hoje a gente vai falar do capítulo 3, do primeiro item do capítulo 3. Ao contrário do anterior, né, que eu falei o capítulo todo num vídeo só, porque tinha ideias mais concisas e muitos exemplos, esse aqui já está quase contrário, né? Poucas palavras e ideias realmente bem profundas. Então, o primeiro ponto dessa transformação do herói que o Campbell vai trazer para a gente é o item o herói primordial e o herói humano. Então ele faz essa distinção entre um herói que vai falar de coisas assim mais divinas, mais perto do metafísico, e como ele vai se transformando aí num herói humano, cada vez mais parecido, digamos assim, com a gente, né? Ele fala aqui, ó: o ciclo cosmogônico deve prosseguir agora, por conseguinte, não pela ação dos deuses, que se tornaram visíveis, mas pela dos heróis, de caráter mais ou menos humano, por meio dos quais é cumprido o destino do mundo. Lembra que a gente viu que no mito você vai passando do cosmos, do metafísico, e isso vai sendo cada vez mais densificado? Então tem o Uno, tem as divindades primordiais, tem os seres, né, míticos, aí depois os deuses que cuidam das coisas humanas, e depois cai o humano, né? Então essa descida do espírito na matéria, da consciência sendo presa na matéria, para cada etapa dessa você tem um tipo de herói. Então o herói que fala das coisas mais acima, ele é de um tipo, e ele vai se transformando, né, num herói cada vez que ele fala assim, menos fabuloso, né? E o que as histórias começam a mostrar? Elas saem das causas primeiras, metafísicas, e elas vão caindo muito nos efeitos secundários, nas aparências das coisas. Então a gente passa dos deuses para os heróis cada vez menos potentes, menos fabulosos, digamos assim, e vai chegar um ponto que vão ser lendas de homens praticamente comuns, muito parecidos conosco. Então não é que isso seja um problema, isso é uma descida, né? É uma necessidade. Imagina, se você tem uma determinada experiência de vida, você precisa de um herói maduro, tipo um Ulisses, que ganha as coisas pela esperteza, né? Pela inteligência e tal. Agora, se você é um adolescente, você vai precisar de um herói um pouco mais atiçado ali, tipo um Aquiles, certo? Que vai falar ali, ou um Hércules, né? Que vai falar do domínio das coisas, dos ímpetos juvenis. Então, cada etapa da vida tem um tipo de herói, e cada etapa, né, da manifestação ali dentro da mitologia também tem um tipo de herói. E dos exemplos que ele dá, eu escolhi um que eu achei muito legal, que é dos imperadores da China, né? A China, ela tem uma série de dinastias consideradas dinastias míticas. E ele diz que essas dinastias são um exemplo exatamente disso, dessa descida desde da causa primeira, né, até ficar super parecido com o homem, ficar super parecido com o ser humano. E aí ele dá como exemplo, então, os três imperadores. Então, o primeiro é o nome Imperador Celeste, o segundo é o Imperador Terrestre e o terceiro é o Imperador Amarelo, né? Ele fala, o Imperador Celeste, ele traz a pesca, ele ensina a lidar com os animais, ele institui o casamento, e ele encontra aí os 8 diagramas que vão ser a base, né, de toda a tradição que você tem na China. Então ele traz esses diagramas como algo super metafísico, e as coisas que ele está ensinando são a base, vão ser a base para que o ser humano sobreviva, certo? Aí é o celeste. O segundo, que é o terrestre, né, a gente já está descendo, ele vai ensinar a falar de plantas, ervas medicinais. Ele já está um pouquinho mais denso, né, já está ensinando ali a lidar com o mundo vegetal. E aí também vai trazer o arado, vai ensinar o plantio, né? Então o primeiro celeste vai falar dos animais, né? O terrestre vai falar da terra, né? Vai falar dos elementos terrestres do cultivo dos grãos da agricultura. E eles têm características extremamente grandes, né? E mega fabulosas, porque eles são praticamente divindades. Esses imperadores, então, vão ter por descendência agora o imperador amarelo,
O Imperador Amarelo é essa terceira leva, que ele já vai ser considerado a referência para os imperadores humanos. Então ele já é um modelo de comportamento humano. Quando eu falo que veio um imperador, tipo assim, veio uma divindade, ensinou a lidar com a terra, com as coisas, né, com os animais e tal, escrita, eu não estou falando exatamente de um modelo humano, né? Eu estou explicando como é que foi feita a ambientação para o ser humano poder aparecer no mito, certo? E o Rei Amarelo já é, então, mais parecido com o ser humano. E o que ele ensina, né? Eu achei bonito, até copiei aqui direitinho, achei bonito que ele fala que o grande ensinamento do Imperador Amarelo era, né? Ele as instruiu, né? Instruiu as pessoas a controlarem as forças da natureza em seu próprio coração. Achei isso tão bonito, gente. Porque às vezes no coração da gente não tem assim uma tempestade, um terremoto, um vulcão. De vez em quando tem os passarinhos cantando, né? Tem um sol, tem uma brisa, né? Mas são as forças da natureza dentro da gente, e muitas vezes descontroladas. Então o que o Imperador Amarelo vem fazer? Ensinar a gente a lidar com isso, né? A harmonizar as forças da natureza em nosso próprio coração. Típico de uma missão humana, não mais divina, né? Agora uma missão humana de fato. Além disso também, né, ele vai trazer coisas para a civilização, agora já bem relacionadas ao homem, né, como o calendário, o dinheiro, né, a questão da economia, os utensílios domésticos, enfim, uma série de coisas relacionadas à missão do homem, né, dentro da sua vida cotidiana, ok? Então era isso que ele fala então da transformação do herói, que é a transformação desse herói altamente mítico e metafísico em um herói mais humano e mais parecido com as coisas do nosso dia a dia, ok? Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.